1 milhão de palavras em inglês para decorar, meu Deus do céu! Tem 1 milhão de palavras, o idioma inglês, meu querido, minha querida, tem. Mas com as dicas que eu vou te dar hoje, eu vou te dar 9 dicas para você aprender vocabulário assim, ó, bem mais rápido. Poliglota querido, poliglota querida, bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Clarice, esse é o Aprender Idiomas Sozinho. Se você já conhece o nosso canal, já deixa seu like, se curte o conteúdo. E se você é novo, seja bem-vindo. Espero que você goste e fique por aqui, se inscreva aqui com a gente também. Hoje eu vou dar para vocês 9 dicas para vocês aprenderem vocabulário em inglês muito mais rápido. Eu vou facilitar a vida de vocês. E se você ficar até o final, você ainda vai ganhar um presente que eu tenho para você, gratuito. Você vai receber um presentão que eu preparei, então fique até o final, tá? A primeira dica que eu tenho para te dar é para você usar técnicas de memorização. E tem uma técnica que eu amo, que é mnemônico, que é o seguinte: você usar associações para você decorar palavras novas. Por exemplo, uma técnica, uma associação que eu faço muito é com os dias da semana. Tem gente, por exemplo, que tem dificuldade de decorar o que é domingo, segunda, terça, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Então, por exemplo, Sunday, a técnica que eu uso para guardar que Sunday é domingo, é que Sunday é o dia do sundae, do sorvete, do ice cream. Então, Sunday é domingo. É só lembrar. Como é que é domingo em inglês? É o dia do Sunday. Pronto, Sunday. Tem gente que confunde Tuesday e Thursday, terça e quinta, né? Então, Tuesday é o segundo dia da semana, né? A partir do momento que a semana começa. Tuesday, number 2, segundo dia. Tuesday e quinta, Thursday. Monday, como é que eu vou decorar agora Monday? É o dia do patrão, né? De mandar, né? Ele manda em você, então é o Monday. Então são técnicas como essa que ajudam a memorização de palavras. A dica número 2 é você criar um ambiente de aprendizado, né? Não é segredo para ninguém que você morar num país estrangeiro facilita muito você conhecer, você aprender a língua, porque você vai mergulhar no idioma, né? Então, se você não puder morar fora, cria esse ambiente de imersão dentro do seu quarto, dentro da sua casa. Como? Colocando bastante jornal, fazendo assinaturas de revistas, né? Colocando quadros, tudo no idioma que você está estudando, né? Se for inglês, tudo em inglês. Leia livros, ouça músicas, assista noticiário, ouça BBC, CNN, tudo no idioma estrangeiro, tudo em inglês. Crie esse ambiente de imersão dentro da sua casa. E nesse ambiente de pandemia, que a gente fica quase que 24 horas por dia trancado em casa, então são 24 horas por dia emergindo no inglês. Uau! Dica número 3, coloque as palavras num contexto. O que isso significa? Quando você aprender uma palavra, não adianta ficar decorando palavrinhas soltas. Se você aprender, por exemplo, window, né, janela, não adianta decorar. Window é janela. Não, você fala, my living room has one window. Minha sala de estar tem uma janela. My bedroom has another window. Meu quarto tem outra janela. My apartment has 10 windows. Meu apartamento tem 10 janelas. Então, contextualiza, né? Pensa, crie frases para você conseguir memorizar de forma mais rápida. O nosso cérebro, ele memoriza melhor as informações quando elas estão, o que eu chamo de informações em bloco. Ele memoriza mais quando está tudo contextualizado, quando ele pode associar com um cenário já conhecido, ele guarda aquela informação de forma mais facilitada, né? Você facilita para o seu cérebro guardar essa informação que você está colocando dentro dele. Dica número 4, aprenda com situações da vida real. Ou seja, assista bastante séries, vídeos, filmes, vídeos no YouTube, músicas, coisas da vida real mesmo, né? Porque você acaba associando determinadas cenas que você assiste ou letras de música com determinadas palavras, com determinadas frases. Por exemplo, quem nunca ouviu, espero que você já tenha ouvido, We were on a break! essa frase é famosíssima de Friends. Quem não conhece a frase We were on a break? Nós estávamos dando um tempo. Então, quando você quer falar eu tava dando tempo. We were on a break. Então, break é tempo. Então, você acaba lembrando do Ross com a Rachel dando um tempo, brigando e ele gritando We were on a break! Nós estávamos dando um tempo. Então, esse tipo de situação faz você guardar as palavras com muito mais facilidade também. Dica número 5. Leve a palavra que você está aprendendo para o
próximo nível. Quer dizer, você pode criar umas espécies de diagrama de vocabulário. Por exemplo, se você aprende a palavra look. Então, look, você aprende que look é olhar. Aí você procura no dicionário, procura na internet várias variações da palavra look. Por exemplo, look up, look forward, look ahead. E aí coloca no seu dicionário esse tipo de diagrama. Você criar diagramas com uma palavra, você descobrir várias que saem dela, também facilita o seu vocabulário. Dica número 6, ache a melhor ferramenta para você, que seja melhor para você. Às vezes o que funciona para mim não vai funcionar bem para você. Eu, por exemplo, eu amo flashcards. O que são flashcards? São aqueles cartõezinhos que você escreve de um lado da palavra, né, que você aprendeu, e atrás o significado, ou faz um desenho, ou escreve uma frase com aquela palavra. Eu gosto muito de flashcards. Tem gente que gosta muito de joguinhos. Ok, ajuda muito a memorizar também. Mas tem gente que detesta joguinhos, então não use joguinhos. Tem gente que usa post-its, né? Coloca nos post-its e espalha pelo quarto, coloca no computador as palavras novas escritas em post-its. Então, faça desse jeito se você acha que funciona para você. Ache uma forma que funcione especificamente, personalizadamente para você, tá? Às vezes o que funciona para o outro não vai ser necessariamente o que vai funcionar para você. Dica número 7, faça o aprendizado ser interativo. Ou seja, quando você aprender uma palavra nova, cheque a pronúncia dessa palavra, procure frases no YouTube, procure frases na internet, nos dicionários, que possam te mostrar como falar aquela palavra dentro de frase. Eu, por exemplo, tenho um vídeo aqui no YouTube, eu vou deixar aqui nos cards também no final desse vídeo, um vídeo que fala sobre aplicativos para você fazer justamente isso, checar a pronúncia, como usar aquela palavra dentro de uma frase. Aí você repete as palavras, as frases em alta voz. Isso tudo é uma forma de você interagir com a palavra. É maravilhoso para você memorizar. Aliás, é uma das coisas que eu mais uso e mais funcionam para mim. Número 8, a dica é: foque em palavras que são úteis para você. Não adianta você aprender vocabulário que você nunca vai usar. Então, às vezes você está lendo um texto ali e tem 200 milhões de palavras, ok, você entendeu já o contexto, mas tem palavras que você não entendeu. Talvez você esteja lendo um livro, você não esteja entendendo 100% das palavras, mas você está entendendo a história. Então só procure palavras que você acha que realmente vão fazer a diferença. Guarde nos seus flashcards, no seu caderno, anote apenas palavras que vão ser importantes para você. Eu, por exemplo, não tenho nem ideia de como é que é estetoscópio em inglês. Eu não sei como é estetoscópio em inglês, porque eu não sou médica, não me interessa saber como é estetoscópio em inglês, nunca me interessou. Provavelmente eu já vi em algum lugar, já vi em alguma série, mas nunca salvei essa palavra, porque pra mim não me interessa nem um pouco saber como é estetoscópio em inglês. Então, salve somente palavras que realmente importam, porque isso vai otimizar sua memória. Sua memória vai guardar, vai ficar meio que... Você vai economizar sua memória pro que realmente importa. E por último, 9ª dica é: revise, revise, revise. Repita, mesmo as palavras que você acha que você já memorizou, chame elas de volta à sua mente. Tente memorizar de novo, tente relembrar. Às vezes uma palavra que você tinha certeza que você sabia e você olha um dia aquele objeto e fala: Caraca, esqueci como é que é esse objeto. Então você vai lá e checa de novo. Então tente revisar, mesmo aquelas que você já tem certeza que você decorou, revise, relembre, repita. E para você que chegou até aqui, eu tenho um PDF prontinho, é só você ir lá no meu primeiro comentário, que está fixado ali nos comentários, e tem um PDF com todas essas dicas organizadas para você baixar e você nunca mais esquecer de cada coisa que você pode fazer. Aí você baixa esse PDF e quando você for estudar vocabulário, você já pega lá, cara, qual a dica que eu vou usar hoje? Você pode tentar várias técnicas, várias dicas e ver qual que funciona melhor para você. E se inscreva no canal se você chegou até aqui, acho que você gostou desse vídeo, deixa o seu like, que é muito, muito, muito importante pra mim. E você se inscrevendo vai receber toda semana conteúdo, toque sininho, pra você aprender inglês e outros idiomas muito mais rápido e com confiança. Beijo! See you guys around!